Capítulo 6. Jornada através da muralha, abdicando do poder e do controle. A espiritualidade emocionalmente saudável exige que se passe pela dor da muralha, ou, como os antigos a chamavam, a noite escura da alma. Para muitos, retroceder para avançar nos impele contra a muralha. Outros são induzidos a isso por circunstâncias e crises além do seu controle. Independentemente de como chegamos lá, todo seguidor de Jesus em determinado momento enfrentará a muralha. A espiritualidade emocionalmente saudável ajuda a fortalecer um mapa rodoviário parcial, tanto de como passar pela muralha, quanto de começar a viver no outro lado. O insucesso em compreender sua natureza resulta em grandes e demorados sofrimento e confusão. Receber o dom de Deus na muralha, entretanto, transforma a nossa vida para sempre. A vida cristã como uma jornada. A imagem da vida cristã como uma jornada representa como poucas a nossa experiência de seguir Jesus Cristo. Jornadas implicam movimento, ação, paradas e partidas, desvios, atrasos e viagens para o desconhecido. Deus chamou Abraão para deixar sua antiga vida em Ur, com a idade de 75 anos, a fim de começar uma nova jornada. Deus, de um arbusto em chamas, chamou Moisés para começar uma nova fase de sua jornada com a idade de 80 anos. Deus chamou os israelitas para saírem do Egito e começar uma jornada de 40 anos de transformação pessoal no deserto. Deus chamou Davi para sair do conforto do seu trabalho como pastor para vencer Golias e servir como rei de Israel. Deus chamou Jeremias para 40 a 50 anos de trabalho difícil, permanecendo firme em relação aos valores de Deus em meio a um povo rebelde. Jesus chamou os 12 discípulos para uma jornada que mudaria a vida deles para sempre. Judas, entretanto, ficou desiludido e paralisou no meio do caminho. Ele não pôde imaginar do que Jesus era capaz, e nem sonhava com sua entrega às autoridades para a crucificação. Não enxergou como podia surgir algo bom da desintegração do poderoso ministério palestino que estava ajudando tantas pessoas. O plano de Jesus o ofendeu. A sua paralisação acabou resultando em um total abandono de Cristo, o que resultou, talvez, no mais triste relato de uma oportunidade perdida. Conheço muitos crentes hoje que estão paralisados. Alguns desistiram totalmente. Não conseguem vislumbrar o quadro maior da obra transformadora que Cristo procura fazer neles na muralha que enfrentam. A desorientação e o sofrimento de suas circunstâncias presentes os cegam, e eles fracassam em achar companheiros para a jornada. O que muitos não compreendem é que o crescimento para a maturidade em Cristo requer a passagem pela muralha. A muralha, estágios de fé. Ao longo da história da Igreja, grandes homens e mulheres como Agostinho, Teresa de Ávila, Inácio de Loyola, Evelyn Underhill e John Wesley escreveram sobre as fases dessa jornada para nos ajudar a compreender o quadro maior, ou mapa, do que Deus está fazendo em nossa vida. Em The Critical Journey, Stages in the Life of Faith, Janet Hagberg e Robert Grealish desenvolveram um modelo que inclui o lugar essencial da muralha em nossa jornada. A seguir, minha adaptação do trabalho deles. Jornada através da muralha. Estágio 1. Conhecimento de Deus com mudança de vida.
Estágio 2. Discipulado, aprender. Estágio 3. A vida ativa, servir. Estágio 4. Jornada para dentro. Estágio 5. Jornada para fora, a partir da vida interior. Estágio 6. Transformado em amor. Observe que cada estágio está construído naturalmente sobre o outro. No mundo físico, os bebês devem passar a ser meninos e meninas e depois adolescentes que se tornam homens, mulheres e adultos. Da mesma forma, espiritualmente, cada estágio se forma nos que vêm antes deles. Não podemos pular do discipulado no estágio 2 para a jornada para fora do estágio 5. Entretanto, uma diferença importante é que podemos facilmente ficar estagnados em determinado estágio e escolher não avançar em nossa jornada com Cristo. Recusamo-nos a confiar em Deus nesse lugar desconhecido, misterioso. Voltamo-nos para dentro de nós mesmos. Nosso solo, sempre aos poucos, torna-se duro. Marcos capítulo 4, versículos 1 a 20. É importante lembrar que, embora possamos nos identificar com mais de um estágio, eu sempre me relaciono com os estágios 2 e 3. Ou, mesmo que nos encontremos em transição entre eles, nossa tendência será ter um estágio que melhor caracteriza nossa fé agora. Vamos dar uma olhada nos estágios. Estágio 1. Conhecimento de Deus com mudança de vida. Este estágio, seja na infância, seja na idade adulta, é o início de nossa jornada com Cristo, quando nos conscientizamos de sua realidade. Damos-nos conta de nossa necessidade por misericórdia e começamos nosso relacionamento com Ele. Estágio 2. Discipulado. Esse estágio se caracteriza pelo aprendizado sobre Deus e o que significa ser seguidor de Cristo. Tornamo-nos parte de uma comunidade cristã e começamos a nos formar nas disciplinas da fé. Estágio 4. A muralha e a jornada para dentro. Observe que a muralha e a jornada para dentro estão intimamente relacionados. A muralha nos impele para uma jornada interior. Em alguns casos, a jornada interior acaba nos levando para a muralha. Contudo, lembre-se, é Deus que nos leva à muralha. Estágio 5. Jornada para fora. Tendo passado pelas crises da fé e da intensa jornada interior necessária para passar pela muralha, começamos novamente a nos mover na direção do fazer, para Deus. Podemos fazer algumas das mesmas coisas externas que fizemos antes. Por exemplo, treinar liderança, servir e começar atos de misericórdia para com os outros. A diferença é que agora nossa contribuição vem de um novo centro, firmado em Deus. Descobrimos o amor profundo, intenso e tolerante de Deus por nós. Uma profunda calma interior começa agora a caracterizar nosso trabalho para Deus. Estágio 6. Transformado em amor. Deus envia continuamente eventos, circunstâncias, pessoas e até mesmo livros à nossa vida para nos manter em movimento em nossa jornada. Ele está determinado a completar a obra que começou em nós, gostemos ou não. Seu objetivo, na linguagem de John Wesley, é que sejamos feitos perfeitos em amor, que o amor de Cristo se torne nosso amor, tanto para com Deus como para com os outros. Que nos demos conta de que o amor verdadeiramente seja o início e o fim. Nesse estágio, o perfeito amor de Deus expulsa todo o medo. 1 João capítulo 4, versículo 18. E toda a nossa vida espiritual consiste finalmente em entrega e obediência à perfeita vontade de Deus. Eu prefiro a ideia de estações do ano a estágios para descrever nossa vida em Cristo.
Nós não controlamos as estações, elas acontecem. Inverno, primavera, verão e outono acontecem, gostemos ou não, da mesma forma as muralhas. Para muitos de nós, a muralha aparece em meio a uma crise que vira nosso mundo de cabeça para baixo. Ela vem talvez através de um divórcio, da perda do emprego, da morte de um amigo chegado ou de um membro da família, um diagnóstico de câncer, uma decepcionante experiência na igreja, uma traição, um sonho desfeito, um filho rebelde, um acidente de carro, incapacidade de engravidar, um profundo desejo de se casar que permanece irrealizado, insensibilidade ou perda de alegria em nosso relacionamento com Deus. Questionamos a nós mesmos, Deus e a Igreja. Descobrimos pela primeira vez que a nossa fé parece não funcionar. Temos mais perguntas que respostas quando todo o fundamento de nossa fé parece estar em risco. Não sabemos onde Deus está e o que Ele está fazendo, para onde Ele está indo, como irá nos buscar lá ou quando isso irá terminar. Minha muralha incluiu uma quantidade de eventos acumulando um depois do outro. Ela começou com o sentimento de ter sido traído quando houve uma divisão em nossa congregação de língua espanhola. Depois, experimentei uma longa depressão e uma perda de motivação para servir a Cristo, além de uma crise conjugal com Gary. Tudo isso junto a um cuidadoso exame de como minha família de origem havia impactado quem eu era no presente. Tentei contornar, pular por cima e cavar um buraco por baixo da muralha. Nada funcionou. Por fim, fui em frente através dela, porque o sofrimento de permanecer onde estava era insuportável. Em certo nível, é correto dizer que as muralhas nos chegam de diferentes maneiras em nossa vida. Não é simplesmente um evento único pelo qual passamos e vamos adiante. Parece ser algo ao qual retornamos como parte do nosso contínuo relacionamento com Deus. Vemos isso, por exemplo, em Abraão esperando na muralha durante 25 anos pelo nascimento de seu primeiro filho com sua esposa, Sara. De 10 a 13 anos depois, Deus o conduziu novamente a outra muralha, o sacrifício do longamente esperado filho amado, Isaque, sobre um altar. Pense em Moisés, Elias, Neemias, Jeremias e Paulo. Cada um deles parece ter passado pela muralha inúmeras vezes em sua jornada com Deus. Involuntariamente e sem conhecimento, nós retrocedemos para imperfeições. Maus hábitos são como raízes vivas que retornam. Essas raízes devem ser arrancadas e tiradas do jardim de nossa alma. Isso requer a intervenção direta de Deus. Observe que eu disse ter passado e não chegado a, porque esses homens de fato fizeram a viagem para o outro lado da muralha. Do mesmo modo, nós podemos fazer essa viagem. Quando conseguimos atravessar a muralha, não sentimos mais a necessidade de ser famosos ou bem-sucedidos, mas de fazer a vontade de Deus. Experimentamos o que significa viver em união com o amor de Deus por Cristo no Espírito Santo. Aprendemos com o apóstolo Paulo o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4 e versículo 12. Tornamo-nos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, versículo 4. Tornamo-nos finalmente nosso verdadeiro ego em Cristo. Preso à muralha, a noite escura da alma. Sem a compreensão da muralha na jornada, entretanto, inúmeros sinceros seguidores de Cristo ficam estagnados lá e não avançam mais com o propósito de Deus. Alguns de nós nos escondemos através da nossa fé para fugir do sofrimento de nossa vida
em vez de confiar em Deus para nos transformar por meio dela. Usamos superficialidades como Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem, Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós rimos e entoamos cânticos de louvor contemporâneos sobre nossa vida em Jesus. Não praguejamos nem nos tornamos amargos para com Deus. Mantemo-nos unidos para demonstrar aos membros mais fracos do corpo e ao mundo que nossa fé é sólida e forte. O problema é que a fé emocionalmente saudável admite o seguinte: eu estou perplexo. Não sei o que Deus está fazendo nesse momento. Estou magoado. Estou com raiva. Sim, isto é um mistério. Estou muito triste agora. Ó Deus, por que me abandonaste? A melhor forma de compreender a dinâmica da muralha é examinar a obra clássica de São João da Cruz, Dark Night of the Soul, A Noite Escura da Alma, escrita há mais de 5 séculos. Ele descreve a jornada em 3 fases: inicial, adiantada e perfeita. Para sair do estágio inicial, ele argumentou, requer-se receber dom de Deus da noite escura ou muralha. Esta é a maneira comum de crescermos em Cristo. Se muitos começam bem sua jornada, mas não a terminam, uma das principais razões é a falta dessa compreensão. Como saber se estamos na noite escura? Nossos bons sentimentos da presença de Deus evaporam. Sentimos que a porta do céu se fechou quando oramos. Trevas, desamparo, fraqueza, sensação de fracasso ou derrota, esterilidade e sequidão descem sobre nós. As disciplinas cristãs que serviram para nos elevar até este momento não funcionam mais. Não podemos enxergar o que Deus está fazendo, e poucos frutos são visíveis em nossa vida. Esse é o modo de Deus reprogramar e purificar nossos afetos e paixões, para que possamos nos deleitar em seu amor e entrar numa comunhão mais rica e plena com Ele. Deus quer passar a nós sua verdadeira doçura e amor. Seu desejo é que possamos conhecer sua verdadeira paz e seu verdadeiro descanso. Ele age para nos libertar dos embaraços e das idolatrias prejudiciais do mundo. Deseja um íntimo e veemente relacionamento de amor conosco. Por essa razão, João da Cruz escreveu que Deus nos manda a noite escura do fogo carinhoso para nos libertar. João listou as 7 imperfeições espiritualmente mortais de iniciantes que devem ser purificadas. Primeira imperfeição: orgulho. Eles têm a tendência a condenar outros e ficar impacientes com suas faltas. Eles são muito seletivos quanto a quem pode ensiná-los. Segunda imperfeição: cobiça. Eles são descontentes com a espiritualidade que Deus lhes dá. Nunca acham que aprenderam o suficiente. Estão sempre lendo muitos livros em vez de crescer em pobreza de espírito e em sua vida interior. Terceira imperfeição: luxúria. Eles têm mais prazer nas bênçãos espirituais de Deus do que no próprio Deus. Quarta imperfeição: ira. Eles se irritam com facilidade, não têm doçura e têm pouca paciência para esperar em Deus. Quinta imperfeição: gula espiritual. Eles resistem à cruz e escolhem prazeres como se fossem crianças. Sexta imperfeição: inveja espiritual. Eles sentem-se infelizes quando outros estão bem espiritualmente. Estão sempre se comparando. Sétima imperfeição: preguiça. Eles fogem do que é difícil. O objetivo deles é a tranquilidade espiritual e as boas sensações.
Embora eu tenha falado sobre a importância crucial de prestar atenção aos nossos sentimentos para conhecer Deus, a noite escura nos protege de adorá-los. Esta é uma das formas mais comuns de idolatria da vida espiritual. São João da Cruz conhecia nossa tendência de nos tornarmos presos a sentimentos relacionados a Deus, confundindo-os com o próprio Deus. Essas sensações valiosas ou sem conteúdo não são Deus, mas somente mensageiras de Deus que nos falam dele. Para que não adoremos nossos sentimentos em vez de Deus, diria João da Cruz, Deus precisa removê-los por completo para fortalecer e purificar nossa alma. Esta é a forma que Deus usa para reprogramar nossas papilas gustativas e nos proporcionar um gosto mais pleno de quem Ele é. São João escreveu: Deus está purificando a alma, aniquilando-a, esvaziando-a ou consumindo nela, como o fogo consome a podridão e a ferrugem do metal, todas as afeições e hábitos imperfeitos que contraiu por toda a vida, que estão profundamente arraigados na essência da alma. Ao mesmo tempo, é Deus que está passivamente trabalhando aqui na alma. Além de purificar nossa vontade e compreensão dos pecados capitais acima mencionados, Deus também acrescenta algo à nossa alma. Ele misteriosamente infunde ou transmite seu amor a nós. Deus nos invade poderosamente quando perseveramos com paciência através desse sofrimento. Nossa grande tentação é desistir ou retroagir, mas, se permanecermos quietos, ouvindo sua voz, Deus irá inserir algo de si mesmo em nosso caráter, algo que marcará o restante de nossa jornada com Ele. Encontrar meu caminho através da muralha. Durante muitos anos eu fracassei em fazer a diferença entre a noite escura da alma e as provações e derrotas. Essa confusão me impediu de realmente passar pela muralha. Eu supus que havia sofrido mais que o cristão comum. Isso certamente me qualificou para as bênçãos não merecidas, não foi? Em 1994, eu estava pastoreando 2 congregações em 2 línguas, uma em inglês pela manhã e uma em espanhol à tarde. A vida era muito difícil. Havia constantes crises e dificuldades, mas a maior parte se devia a um discipulado que não incluía saúde emocional. Quando a congregação da tarde em espanhol se dividiu e 200 pessoas saíram para começar outra congregação, começou a minha noite escura. Fiquei deprimido e com raiva. Pela primeira vez em minha vida cristã, eu não senti a presença de Deus. A Bíblia virou pó. Minhas orações pareciam bater no céu e ricochetear. Deus não estava se comunicando comigo. Pensei haver chegado ao fundo do poço e que dali só podia subir. Lembro-me de ter conversado com um ex-membro de nossa igreja sobre o fundo que eu atingira. Fundo do poço, ela riu. Você não faz ideia de quão mais fundo tem de descer. Eu estava num sofrimento tão grande que não acreditei em tal declaração. Contudo, ela pareceu discernir que havia uma purificação profunda que era necessária em mim. Ela estava certa. Haveria mais 2 anos no vale da sombra da morte. Salmos capítulo 23 e versículo 4. Pensei que eles nunca terminariam. Eles levaram nosso casamento a bater na muralha e Gary a sair da igreja, que eu estava pastoreando para finalmente eu dobrar meus joelhos. Lembro-me de ter questionado Deus. Existe algo mais que queres arrancar de mim, seu sádico? Durante aquele período de 2 anos, continuei minhas disciplinas espirituais.
Segui Jesus por obediência. Eu o servi como líder, mas tudo em mim queria desistir. Desistir de Deus e de sua igreja, bagunçada para sempre. Mal sabia ele que estava purificando e implantando algo em mim durante aquele horror. Lembro-me ainda de como saí daquilo. Comecei a rastejar e a sentir pela primeira vez, dizendo a mim mesmo: algo está diferente, totalmente diferente. Não posso explicar, mas sinto-me mais livre do que nunca da opinião das pessoas, mais certo sobre quem eu sou, com mais certeza de Deus e do amor do que nunca. Espero que isso significa que Deus não tem outras noites escuras para mim. A Bíblia pode sugerir que esse pode não ser o caso. Quanto tempo isso vai demorar? Pode ser meses, mas provavelmente pode ser 1 ano, ou 2, ou mais. Desculpe-me, sei que isso não é o que você quer ler. No final das contas, Deus escolhe o período de tempo e o nível de intensidade. Ele tem um único propósito para cada um de nós, sabendo quanto existe para purificar em nosso ser interior e quanto ele quer infundir de si mesmo em nós, para seus propósitos maiores e duradouros. Nosso Pai sabe quanto podemos enfrentar. De fato, João da Cruz divide a noite escura em 2 níveis. O primeiro nível, que ele chama de noite do sentido, é o de nosso encontro, quando viajamos com Cristo. O segundo, a noite do espírito, é para bem poucos. Ele a descreve como violenta e severa, quando somos arrastados e imersos novamente num grau pior de aflição, mais severa, mais escura e mais dolorosa. Quanto mais brilhante, mais pura é a luz sobrenatural e divina, mais ele escurece a alma. O importante aqui é notar que as provações que encontramos cada dia não são a muralha ou a noite escura da alma. Provações são o trânsito engarrafado, o chefe importuno, atraso na partida de aviões, defeito no carro, febre, latido de cães no meio da noite. Tiago faz referência a isso. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4. Muralhas são Davi fugir de um rei invejoso durante 13 anos no deserto. Muralhas são Abraão esperar 25 anos pelo nascimento do seu primeiro filho, Isaque. Muralhas são Jó perder seus 10 filhos, a saúde e seus bens num dia só. Características da vida no outro lado. Pode ser difícil discernir com precisão quando começamos a jornada através da muralha e quando devemos estar no outro lado. Conheço muitas pessoas que passaram por grandes sofrimentos e bateram em muralhas descomunais. Contudo, as muralhas não as mudaram, elas apenas ricochetearam. Elas retornaram a uma muralha semelhante, porém diferente posteriormente. Novamente elas ricochetearam, quase sempre mais amargas e iradas do que antes. Em última análise, Deus é quem nos move através da muralha. E com isso vem o mistério. Como e quando Deus nos faz passar é com Ele. Nós fazemos escolhas para confiar em Deus, esperar em Deus, obedecer a Deus, apegar-nos a Deus, permanecermos fiéis quando tudo em nós quer desistir e fugir. Mas o trabalho é dele, lento e profundo de transformação em nós, e não nosso. Então,
Como sabemos se estamos fazendo progresso ou se estamos talvez até mesmo do outro lado? A seguir, apresento pelo menos 4 dinâmicas para considerar. Um nível maior de quebrantamento. Os cristãos podem ser notoriamente críticos em nome da defesa da verdade. Mas as pessoas que passaram pela muralha são quebrantadas. Elas viram, como observa Karl Barth, que a origem e a raiz do pecado é a arrogância na qual o homem quer ser juiz de si mesmo e do seu próximo. Antes de passarmos pela muralha, preferimos exercer o direito de determinar o bem e o mal, em vez de deixarmos esse conhecimento para Deus. Posteriormente, sabemos mais. Eu sei, eu fico constrangido quando penso quanto julguei sistematicamente as jornadas de outras pessoas com Cristo, que foram diferentes da minha. Eu tinha uma opinião e atitude a respeito de quase todo e qualquer indivíduo que fosse diferente de mim. As primeiras palavras pronunciadas por Jesus no Novo Testamento foram revolucionárias. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Mateus capítulo 5, versículo 3. A palavra usada por ele descrevia um pedinte que havia atingido o fundo do poço, despido de tudo. Jesus não estava descrevendo uma pessoa privada de tudo materialmente, e sim que não se engrandecia acima dos outros. Imagine o pedinte. Não alguém que você pode encontrar nas ruas de uma cidade americana, andando à procura de uns trocados para comprar cigarro ou cerveja. Em vez disso, imagine uma pessoa numa pobreza tão deprimente que ela é incapaz de fazer algo mais do que se deitar numa esquina com a mão estendida, esperando pela misericórdia de alguém. Imagine alguém que sabe que irá morrer a menos que alguém tenha compaixão dele. Você pode imaginar esse pedinte dizendo: Eu não fui sempre assim. Tenho um diploma universitário. Não gosto da forma como você está me olhando. Fique com seu dinheiro. Eu ganho mais dinheiro do que o resto desses pedintes. Olhe para o que aquele outro pedinte na esquina está usando. Será que ele não tem vergonha? As pessoas no outro lado da muralha não julgam as outras. O orgulho e a nossa tendência para julgar os outros se encontram em cada esquina do mundo, em todas as culturas, locais de trabalho, locais de recreação, famílias, vizinhos, times esportivos, salas de aula, casamentos, abrigos, salas do conselho e festas de aniversário de crianças. Quando nos convertermos, isso não desaparece automaticamente, apenas assume uma nova face. Não acredito que ela se define como cristã. Os membros da mega igreja são superficiais. A igreja deles é pequena e morta. Olhe para o que eles estão fazendo. Ele não é cristão. Outra forma sutil de medir seu nível de quebrantamento é considerar quanto somos ofensáveis. Sim, eu sei que ofensáveis não existe no dicionário. Imagine uma pessoa inflamada, bombástica, que quando criticada, julgada, insultada, imediatamente recua e reage. Ou parte para o ataque, ou decide que não mais existimos. Compare essa imagem com uma pessoa que está tão firmada no amor de Deus que é incapaz de ser ofendida. Quando criticada, julgada ou insultada, ela pensa: é bem pior do que você pensa. Bem-aventurado quem não espera nada, porque desfrutará de tudo. Disse São Francisco de Assis. Poucas pessoas desfrutaram de coisas materiais quanto ele. Ele compreendeu que ninguém pode conquistar uma estrela ou o pôr do sol. Esse reconhecimento e a dependência de Deus são o fundamento da realidade. São Francisco, como outros que passaram pela muralha,
compreendeu que todos dependemos a todo instante da misericórdia de Deus. Essa é uma das razões por que integrei as minhas disciplinas espirituais à oração do Senhor. As palavras da oração, adaptadas de uma parábola de Jesus, que se encontra em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, são: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Remontando ao século VI, a oração de Jesus tem sido desde então um fundamento da espiritualidade cristã oriental para ajudar os crentes a permanecerem firmados e dependentes de Deus por todo o dia. Ao repetir a oração durante o dia, sincronizando as sílabas dessas palavras com a batida de nosso coração durante o dia, a intenção é que nossa vida incorpore as riquezas da oração. Maior apreço pelo desconhecido santo. Mistério. Eu gosto de controle. Gosto de saber para onde Deus está indo, exatamente o que Ele está fazendo, a rota exata de como chegarmos lá e exatamente quando vai chegar. Também gosto de lembrar Deus de sua necessidade de se comportar de forma que se encaixe com minhas claras ideias dele. Por exemplo, Deus é justo, misericordioso, bom, sábio, amoroso. O problema, então, é que Deus está além da compreensão de todo o conceito que tenho dele. Ele é totalmente incompreensível. Sim, Deus é tudo o que está revelado na Escritura, mas também infinitamente mais. Deus não é um objeto que eu possa determinar, controlar, possuir ou comandar. E ainda eu tento de algum modo ter a posse dele. Inconscientemente faço um trato com Deus mais ou menos assim: eu obedeço e cumpro a minha parte do trato. Agora tu me abençoas. Não permitas qualquer sofrimento grave. Deus não gosta de ser rebaixado à posição de nosso secretário ou assistente pessoal. Lembre-se com quem estamos lidando aqui. Deus é imanente, muito perto, e todavia transcendente, totalmente acima e distante de nós. Deus é cognoscível, todavia incognoscível. Deus está dentro de nós e ao nosso lado, todavia é inteiramente diferente de nós. Por essa razão, Agostinho escreveu: se você compreende, não é Deus que você compreende. Na maior parte do tempo, não temos ideia do que Deus está fazendo. Há uma antiga história sobre um sábio que vivia numa das vastas fronteiras da China. Certo dia, sem nenhuma razão aparente, a égua de um jovem fugiu e foi levada por nômades através da fronteira. Todos tentaram oferecer consolo pela má sorte do homem, mas seu pai, um homem sábio, disse: o que faz você ter tanta certeza de que isso não é uma bênção? Meses depois, a égua retornou, trazendo consigo um magnífico garanhão. Desta vez, todos se congratularam pela boa sorte do filho, mas seu pai disse: o que faz você pensar que isso não é uma catástrofe? A vida doméstica ficou mais rica por aquele lindo cavalo, que o filho gostava de cavalgar. Mas, certo dia, ele caiu do cavalo e quebrou o quadril. Novamente, todos ofereceram consolo pela sua má sorte, mas dessa vez o seu pai disse: o que faz você ter tanta certeza de que isso não é uma bênção? Um ano depois, nômades atravessaram a fronteira, e todos os homens fisicamente aptos foram requisitados para empunhar o arco e ir para a batalha. As famílias chinesas que viviam na fronteira perderam 9 em cada 10 homens. Somente porque o filho do homem estava mancando, pai e filho sobreviveram para cuidar um do outro. O que pareceu ser bênção e sucesso foi uma coisa terrível. O que pareceu ser um acontecimento terrível, muitas vezes acabou se tornando uma preciosa bênção.
Eu também posso dizer honestamente que quanto mais sei a respeito de Deus, menos sei a seu respeito. Moisés viu Deus pela primeira vez numa sarça em chamas. Deus apareceu em luz. Êxodo capítulo 3 e versículo 2. Então Deus levou Moisés para o deserto, onde ele se revelou numa coluna de nuvem durante o dia e de fogo durante a noite. Isso foi um misto de luz e trevas. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Finalmente, Deus levou Moisés para as densas trevas do Monte Sinai, onde lhe falou face a face. Êxodo capítulo 20, versículo 21. Como observou pela primeira vez Gregório da Nissa, foi nessas puras trevas que habitou a luz infinita de Deus. E quanto mais Moisés conheceu Deus, esse Deus verdadeiro e vivo se tornou mais espantoso, mais deslumbrante e desconhecido para ele. São Tomás de Aquino, nos anos 1200, escreveu uma obra de 20 volumes sobre Deus. Sua obra começa assim: Este é o supremo conhecimento a respeito de Deus, saber que não sabemos. Ao fim de sua vida, entretanto, ele teve uma visão de Cristo na igreja. Após sua experiência, ele afirmou: Não posso mais escrever, porque Deus me deu o conhecimento glorioso de que tudo o que está contido em minha obra é como palha, mal serve para absorver as santas maravilhas que caem numa estrebaria. Um dos excelentes resultados da muralha é a ingenuidade pueril, o profundo amor pelo mistério. Podemos descansar mais facilmente e viver com mais liberdade no outro lado da muralha, sabendo que Deus está no controle e é digno de nossa confiança. Podemos então cantar alegremente com Davi. Fez das trevas seu retiro secreto. A escuridão das águas e as espessas nuvens do céu eram o pavilhão que o cercava. Salmos capítulo 18, versículo 11. Uma profunda aptidão para esperar por Deus. Um desdobramento de um maior quebrantamento e do santo desconhecimento é uma maior capacidade de esperar no Senhor. Passar pela muralha quebra algo profundo dentro de nós, aquela teimosia vigorosa, tenaz e terrível que deve produzir, fazer algo acontecer, que deve ser feito para Deus somente se Ele não faz. Se eu tivesse de identificar meus maiores pecados e erros de julgamento nos últimos 30 anos seguindo Cristo, cada um deles apontaria para um fracasso em esperar no Senhor. O que realmente significa o que lemos? Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmos capítulo 27 e versículo 14. Ou, espero no Senhor, minha alma o espera, em sua palavra eu espero, em Salmos 130 e versículo 5. Desde terminar as frases dos outros, a começar novas igrejas filhas com muita rapidez, eu tenho lutado para esperar no Senhor Deus. Deus, eu creio, prolongou minha muralha e depois acrescentou algumas outras menores, para me purgar dessa profunda e persistente teimosia de querer correr adiante dele. Embora eu chute e grite, Deus lentamente me ensina a esperar. Agora eu compreendo por que esse é um tema tão persistente na Escritura. Abraão aprendeu a esperar nessa muralha. Aos 75 anos de idade, foi-lhe dito que ele seria pai de nações. Após 11 anos de espera, ele decidiu resolver as coisas por conta própria e gerou Ismael com sua serva Agar. Gênesis capítulo 16 e versículos 1 ao 4. Deus o forçou a esperar outros 14 anos antes de lhe prometer o nascimento de um filho. A humilhação pública e particular que sofreu o transformou no pai da fé por toda a história.
Moisés aprendeu a esperar em sua muralha. Após assassinar um homem e fracassar em libertar os israelitas, ele passou os 40 anos seguintes aprendendo a esperar em Deus. No deserto, Deus o transforma no mais humilde homem da terra. Números capítulo 12 e versículo 3. Davi aprendeu a esperar em sua muralha. Após a impressionante vitória sobre Golias, Davi, inocente, foi forçado a fugir do poderoso exército do rei Saul de 10 a 13 anos, perdendo seus sonhos, família, reputação e segurança material. No deserto, Deus o transformou num homem segundo o seu coração. 1 Samuel 16 a 2 Samuel 1. Ana aprendeu a esperar na muralha. Após anos de esterilidade, orações não respondidas e zombaria da segunda esposa do seu marido, Deus finalmente ouviu suas orações. Seus anos de dor e aflição a transformaram na mãe piedosa de Samuel, o qual transformaria uma nação. 1 Samuel capítulo 1 e 2. Jesus aprendeu a esperar no anonimato e no silêncio, tanto como o filho de um modesto carpinteiro, quanto no deserto, resistindo à tentação do diabo para agir antes do tempo de seu pai. Como resultado dessa espera, Jesus emergiu do deserto no poder do Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 14. Podemos confiar em Deus para fazer o mesmo em nós, se aprendermos a esperar nele. Um grande desapego. A questão crítica na jornada com Deus não é eu sou feliz? E sim, eu sou livre? Estou crescendo na liberdade que Deus me deu? Paulo tratou dessa questão central do desapego em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 29 a 31, fazendo o apelo para uma radical e nova compreensão do nosso relacionamento com o mundo. Irmãos, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que usam as coisas deste mundo como se nada usassem, porque a forma deste mundo passa. Devemos viver com o resto do mundo, casando-nos, experimentando aflição e alegria, comprando coisas e usando-as, mas sempre conscientes de que estas coisas em si mesmas não são nossa vida. Devemos ser marcados pela eternidade, livres do poder dominador das coisas. O desapego é o maior segredo da paz interior. Ao longo do caminho na jornada com Cristo, prendemos-nos literalmente, nos pregamos a comportamentos, hábitos, coisas e pessoas de uma forma não saudável. Por exemplo, eu amo minha casa, meu carro, meus livros, Guieri, nossas 4 filhas, nossa igreja, nosso conforto e minha boa saúde. Tal como você, raramente me dou conta de quão preso estou a algo até que Deus o remove. Então começa a forte luta. Eu digo: Deus, eu devo ter aquele segundo carro por conveniência. Deus responde: não, você não precisa disso. Você precisa de mim. Quando cravamos as unhas em algo e não queremos tirá-las, estamos indo além de desfrutá-las. Agora precisamos possuí-las. A muralha, mais do que qualquer outra coisa, rompe nossas ligações sentimentais com quem pensamos dever ser, ou com quem pensamos falsamente que somos. Camadas do nosso falso ego são removidas. Algo mais verdadeiro, que é Cristo em nós e através de nós, vagarosamente emerge. Richard Rohr escreveu muito sobre as 5 verdades essenciais para as quais os homens devem despertar se quiserem crescer em sua masculinidade e espiritualidade dadas por Deus. Suas conclusões, eu creio, descrevem as poderosas verdades bíblicas sobre as quais todos nós temos acesso depois de passar pela muralha
e experimentar um desapego maior. A vida é difícil. Você não é tão importante. Sua vida não consiste em você. Você não está no controle. Você irá morrer. Uma palavra final. Lembre-se, o propósito de Deus é que tenhamos uma união amorosa com Ele no final da jornada. Desprendemo-nos alegremente de certos comportamentos e atividades com o intuito de um apego mais íntimo e amoroso com Deus. Devemos aproveitar o mundo, porque a criação de Deus é boa. Devemos apreciar a natureza, as pessoas e todos os dons de Deus, junto com sua presença na criação, sem sermos dominados por eles. Tem sido dito acertadamente que os que são mais desapegados na jornada têm melhor capacidade de provar a mais pura alegria na beleza das coisas criadas. Thomas Merton resumiu bem nosso desafio. Gostaria de saber se existem 20 homens vivos no mundo agora que veem as coisas como realmente são. Isso significaria que houve 20 homens que foram livres, que não foram dominados, nem mesmo influenciados por um apego a qualquer coisa criada, ou a seu próprio ego, ou a qualquer dom de Deus. A jornada com Jesus nos chama a uma vida de devoção inseparável dele. Isso requer que simplifiquemos nossa vida, removendo distrações. Parte disso significará aprender a sofrer nossas perdas e a aceitar o dom de nossos limites. Tratamos disso no capítulo seguinte. Agora vamos fazer uma oração. Pai Celestial, ensina-me a confiar em Ti mesmo quando eu não sei para onde estás indo. Ajuda-me a me entregar e a não me voltar para dentro de mim mesmo devido ao medo. As tempestades e os ventos da vida, ó Senhor, sopram forte ao meu redor. Não posso enxergar à minha frente. Às vezes sinto que vou me afogar. Senhor, Tu estás centrado totalmente em descanso e paz. Abre meus olhos para que eu possa ver que estás comigo no barco. Eu estou seguro. Desperta-me, Jesus, para a Tua presença comigo, ao meu redor, acima de mim e abaixo de mim. Concede-me a graça para seguir-te até o desconhecido, para o próximo passo em minha jornada contigo. Em teu nome, em nome de Jesus. Amém.